Olá, meu nome é Jocilene Martins, faço parte do grupo 4, juntamente com a Raquel Melo, Irislene Rodrigues, Emanuele Sampaio e Elisiane de Araújo, para a disciplina de análise descritiva de dados, com a orientação do professor José Irã. E estou aqui para apresentar uns slides, fazendo um breve resumo e exemplificando sobre a análise descritiva de dados. A análise descritiva de dados é uma etapa fundamental na análise estatística. Ela envolve a descrição e resumos dos principais aspectos dos dados, como médias, medianas, desvio padrão, percentes e outras medidas estatísticas. O objetivo é entender a estrutura dos dados e identificar padrões, tendências e características importantes. A análise descritiva inclui a visualização dos dados por meio de gráficos, como histogramas, gráficos de barras e box plots, para representar a distribuição dos dados. Além disso, também envolve o cálculo de medidas estatísticas como média, mediana, moda e variância. Essa análise é útil para resumir e comunicar informações sobre o conjunto de dados, fornecendo insights iniciais que podem orientar análises mais avançadas, como modelagem estatística ou inferência. Nos conceitos e funções da estatística descritiva, temos as medidas de dispersão, variância, que mede o quão distante os valores estão na média, tem o desvio padrão, é a raiz quadrada da variância e fornece uma medida de dispersão mais interpretável. E temos a amplitude, é uma diferença entre o maior e o menor valor. Temos as medidas de tendência central, que é a média aritmética de valores. A mediana é o valor central em um conjunto de dados ordenados. E tem a moda, é o valor que aparece com mais frequência. Temos as medidas de posição, quartis, divide os dados ordenados em 4 partes iguais. Percentes indicam a porcentagem de dados que é menor que um determinado valor. Outliers, valores que estão significativamente fora do padrão do restante dos dados e pode distorcer as análises. Temos a distribuição dos dados. Histograma mostra a frequência de ocorrência de diferentes intervalos de valores. Gráfico de dispersão exibe a relação entre duas variáveis, mostrando como elas se distribuem juntas. Na regressão linear, ela é uma técnica estatística usada para modelar a relação entre uma variável independente y e uma ou mais variáveis independentes x. É chamada de linear porque assume que essa relação pode ser representada por uma linha reta. A regressão linear é comumente usada para prever valores futuros, com base de dados históricos, entender a relação entre variáveis e fazer inferências sobre a população a partir da amostra. A regressão logística é uma técnica estatística usada para modelar a relação entre uma variável binária dependente. Exemplos: 0, 1, sim e não, e etc. E uma ou mais variáveis independentes. Ao contrário da regressão linear, que é usada para variáveis contínuas, a regressão logística é aplicada quando a variável dependente é categórica. Temos alguns conceitos chaves e componentes da regressão logística. Ela inclui variável dependente, variáveis independentes, função logísticas, coeficientes de regressão, log odds, interpretação dos coeficientes. A regressão logística é amplamente utilizada em ciências da saúde, ciências sociais e outras áreas onde a variável dependente é binária. Em relação com as variáveis independentes, precisa ser modelada e interpretada.
Nós vamos para um exemplo prático de uma análise descritiva de dados, desempenho da extração de um barreiro. Nós consultamos aqui a empresa Marino Transportes, que ela fica localizada em Aquiraz, em Ceará. Ela é o foco de atuação do comércio dela é um comércio atacadista especializado em materiais de construção. Os dados que foram coletados e consistem em informações diárias de consumo nos últimos 2 meses. Utilizamos como referência o combustível utilizado para as entregas de material fornecidos pela empresa Marina Transporte nos últimos 2 meses. Nesse gráfico, a gente mostra o consumo e os gastos de combustível por veículo. Aqui nesse exemplo, temos o fluxo de caixa da empresa, com o saldo inicial dos meses de janeiro e fevereiro, com as entradas operacionais e as saídas operacionais e os seus respectivos valores. Foi verificado, depois de uma análise, que o gasto com o combustível da frota teve uma redução de 27,65% comparado ao mês de janeiro com fevereiro, pois houve uma redução nas entregas de mercadorias. Espero que todos tenham gostado da apresentação. Eis que trabalhamos para demonstrar aqui e exemplificar sobre a análise descritiva de dados.